Vamos resolver a seguinte questão. Seja f igual a x elevado à quarta mais x ao quadrado mais um polinômio de q de x. Mostre que e, que é q de menos 1 mais raiz de 3 vezes i sobre 2, é o corpo de raízes de f. Lembremos que o corpo de raízes de f corresponde ao menor corpo que possui todas as raízes desse polinômio, ou seja, do polinômio f. Para mostrar que esse é um corpo de raízes de f, precisamos, basicamente, descobrir quais são todas as raízes do polinômio f e verificar se elas estão aqui. Para isso, como já temos a forma desse corpo de raiz, do suposto corpo de raízes que queremos mostrar, é interessante partirmos desse número aqui, do menos 1 mais raiz de 3 vezes i sobre 2, e descobrir o que podemos encontrar a partir dele relacionado a esse polinômio. Então, menos 1 mais raiz de 3i sobre 2, a gente sabe que é um número complexo. Vamos ver como que ele pode ser representado no plano de Argand-Gauss. Então, vamos separar a parte real e a parte imaginária. Podemos reescrevê-lo como sendo menos meio, que é a parte real, mais i vezes raiz de 3 sobre 2. No plano complexo, o afixo que representa esse número é a parte real vale menos meio e a parte imaginária vale raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o afixo desse número complexo corresponde a este ponto aqui em vermelho. Observe, então, que o argumento desse número complexo, θ, será 120 graus, que corresponde a 2π sobre 3. E da forma polar de representação dos números complexos, sabemos então que essa parte real é correspondente ao cosseno desse ângulo θ, aqui no caso o nosso θ é 2π sobre 3, e a parte imaginária corresponde ao seno desse ângulo θ, ou seja, o seno de 2π sobre 3, que vai ser o argumento aqui. Ou seja, podemos reescrever este número complexo também como sendo da forma e elevado a i vezes o argumento, que é 2π sobre 3. Assim, observe como 2π sobre 3 corresponde a 120 graus, que é 1/3 de 360, podemos também obter outros dois afixos. Observe que esse número elevado a 2π sobre 3 corresponde ao número complexo representado pelo afixo vermelho. E como ele foi 120 graus, andou 120 graus nessa direção, se andarmos aqui mais 120 graus, vamos poder obter outro número complexo. E mantendo a geometria da figura, esse ponto vai corresponder na parte imaginária ao menos raiz de 3 sobre 2. Então esse afixo em azul corresponde ao número complexo menos meio, menos i raiz de 3 sobre 2. E como θ corresponde a 120 graus, andando 120 obtemos 140, se andarmos aqui mais 120 graus, vamos obter uma volta completa, 360 graus. E aí retornaremos à nossa reta real. Como aqui essa distância aqui ela vai ser 1, aqui chegaremos ao ponto 1. Ou seja, esse ponto verde aqui corresponde ao número complexo que tem a parte imaginária 0 e a parte real 1. Observe então, pela geometria, que temos aqui um triângulo equilátero. Ou seja, esses três pontos, esse ponto vermelho que corresponde ao número complexo e elevado a 2π sobre 3, o ponto azul que corresponde ao número complexo menos meio menos i raiz de 3 sobre 2, e o ponto verde corresponde ao número complexo 1, formam um triângulo equilátero. Logo, isso significa que se elevarmos eles ao cubo, já que o triângulo tem 3 lados, obteremos sempre 1. Ou seja, da teoria de raízes da unidade, temos que x ao cubo é igual a 1. Portanto, esse número aqui do corpo de raízes é uma raiz da unidade. Ou seja, o número complexo e elevado a 2π sobre 3 é a raiz da unidade. Sendo raiz da unidade, ele satisfaz esse polinômio x ao cubo igual a 1. Ou seja, isso significa que x ao cubo menos 1 é igual a 0. Mas x ao cubo menos 1 corresponde a uma diferença de cubos. Pelo produto notável diferença de cubos, podemos escrever x ao cubo menos 1 como sendo x menos 1 vezes
x ao quadrado mais x mais 1. Só lembrando aqui que a diferença de cubos, a ao cubo menos b ao cubo, é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Observe que nesta fatoração, o x menos 1 corresponde à nossa raiz em verde 1 e o x ao quadrado mais x mais 1 é um polinômio de grau 2 que possui os afixos em vermelho e em azul, os números complexos, como suas raízes. Então, isso é interessante para provar que esse número e elevado a 2π sobre 3, que é o nosso menos 1 mais raiz de 3i sobre 2, é uma raiz desse polinômio. Ou seja, basta para isso verificar que esse polinômio aqui divide esse polinômio aqui. Então, vamos tentar fatorar esse polinômio aqui em termos desse. Para isso, uma ideia interessante é a gente simplesmente fazer a divisão polinomial. Fazendo a divisão de polinômios, isso aqui vai ficar, aqui temos x à quarta, aqui x ao quadrado, isso aqui fica x ao quadrado, multiplicando aqui isso fica x à quarta mais x ao cubo mais x ao quadrado. Subtraindo, isso aqui vai ficar menos x ao cubo mais 1. Aqui temos menos x ao cubo, para chegar em x ao quadrado, precisamos multiplicar por menos x. Então isso aqui vai ficar menos x ao cubo, menos x ao quadrado, menos x. Subtraindo, isso aqui vai ficar x ao quadrado mais x mais 1. E aí, multiplicando isso aqui por 1, vamos obter x ao quadrado mais x mais 1. E aí, o resto vai ser zero. Logo, concluímos que x à quarta mais x ao quadrado mais 1 é x ao quadrado mais x mais 1 vezes x ao quadrado menos x mais 1. Como sabemos que menos meio mais raiz de 3i sobre 2 é raiz desse polinômio aqui, do polinômio x ao quadrado mais x mais 1, então as raízes desse polinômio x à quarta mais x ao quadrado mais 1 podem ser escritas em termos desse termo aqui. Ou seja, concluímos que todas as raízes desse polinômio estão dentro de Q de menos 1 mais raiz de 3i sobre 2. E, de fato, resolvendo esse polinômio aqui, as raízes desse polinômio serão justamente mais ou menos meio mais ou menos e raiz de 3 sobre 2. Essas serão as 4 raízes deste polinômio aqui. E todas elas, claramente, podem ser escritas em termos de menos meio mais i raiz de 3 sobre 2. Por isso que todas elas estarão contidas no corpo de raízes correspondente ao Q de menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2. E isto finaliza esta questão.